Shalom, obrigado por você visitar o meu canal. E em relação aos outros vídeos, que eu fiz, é referente às Sagradas Escrituras. E algumas pessoas estão confusas, como que um elemento pagão pode se manifestar e fazer sinais de prodígio semelhante ao Criador. É simples, é fácil de saber. Veja aqui em João, que é Yahuanã, que é o nome correto, tornou-lhes Yahu. Não está escrita na vossa lei, eu disse, vós sois Elohim. Por que ele chama de vós sois Elohim? Aqueles que usam a palavra do Criador. A palavra do Criador é poder, isso ele diz nas Sagradas Escrituras. Se você põe um elemento pagão, um nome que não seja do Criador, nas Sagradas Escrituras, Satanás se manifesta através daquele nome. Se ele diz que nós somos chamados Elohim e as Escrituras não é anulada, porque nós usamos a palavra do Criador, e quando você usa a palavra do Criador para pregar a manifestação do poder do Criador pela palavra, faz sinais e prodígio. É a palavra do Criador que se manifesta. E quando a palavra do Criador se manifesta e vem um espírito maligno se fazendo na feição semelhante ao Criador, ele faz, se o nome não é original, claro que ele vai se tornar semelhante. Você não está falando para o próprio Criador, mas para o próprio Satanás. Se a lei chamou Elohim, porque Elohim é dado a qualquer ser espiritual, como para a gente também, como diz a palavra. Aquele a qual a palavra de Elohim foi dirigida. A Escritura não pode ser anulada. Para quem a palavra do Criador é dirigida, ou então quem dirige a palavra, porque a palavra é poder. Então, se você coloca um nome, ou translitera errado o nome, para os outros adorar, claro que aquele espírito vai fazer sinais e prodígios, mas não é o Criador, não é o Salvador. Veja aqui também, as multidões, vendo Paulo, que é Shaul, levantaram a voz, dizendo em línguas herônicas, fizeram-se Elohims, semelhante aos homens, e desceram sobre nós. Tudo isso são explicações, assim, não totalmente detalhadas, mas dá para você perceber. Olha aqui que em Romano fala 1:16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Elohim para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiramente, Yahudim, depois grego. Quer dizer que ele está dizendo que a palavra, o Evangelho, é o poder. Se você coloca um elemento pagão dentro da palavra do Criador, dizendo que é o Criador, claro e óbvio que aquele espírito maligno vai se fazer como semelhante ao Criador, porque ele está se apoderando da palavra do Criador. Por causa do quê? Por causa da injustiça do homem, que não buscou em conhecer a verdade, não buscou em pesquisar. Então se põe dessa forma, vamos lá. Olha a Bíblia nossa como era para ser feita, como eu tenho mostrado antes. A transliteração era dessa forma, eles não fizeram. Então era para ser dessa forma. Jeremias, olha o nome do Criador. Bem aqui, olha. Aqui é o hebraico e aqui o português nosso. Veja aqui, Jeremias. Vem, ele próprio fala. Olha aqui o tetragrama, o trigrama do nome do Criador. Se torna tetragrama porque são 4 letras. O rei eles não colocam no final, só permanece as 3 letras. Então veja aqui o que ele fala. Se você observar bem, você vai analisar o que os tradutores fizeram de errado. Olha aqui que ele fala. Tu achaste
acharam-se as tuas palavras e eu as comi. E a tua palavra eram para mim gozo e alegria do meu coração, pois levo o teu nome, Iarro, Elohei. Tá aqui o Iarro, olha. Ele fala aqui, Iarro. E se você pegar aqui o nome dele, Yeremiarro, olha aqui o nome dele. Tá aqui, olha, o Iarro. Iarro. Tá aqui, olha o nome do Criador. Tá no nome de Jeremias, assim como os outros profetas falam. Então a Bíblia era para ser transliterada dessa forma. Iarro, Elohei, porque, como eu tenho dito, que o nome dado ao Elohim é Elohei, Elohai. Então é vário, mas o nome do Criador, ele tem um nome, a identidade dele no nome do povo. Observa outra questão também. Olha que ele diz aqui em Yeshayahu: eu sou Iarro, este é meu nome. A minha glória, que a glória dele é o nome dele, pois não darei nem o meu louvor a imagens e esculturas. Veja que ele fala também sobre o nome dele. Mudaste, porém profanaste meu nome. Já imaginou quem está orando com o nome Jeová e Javé? Fizeste voltar cada um a ser escravo, e cada um a sua escrava, os quais já tinha expedido, libertos, conforme a vontade deles, e o rejeitaste para que se vos fizesse. Então é dessa forma. Aqui ele diz que mudaste, profanaste o nome. Desculpa porque eu estou com minha vista um pouco ruim. Então olha aqui que o Papa fala que Lúcifer é pai de Jesus, que Deus é pai de Jesus, porque apesar que ele não tem muito conhecimento de história, o Papa Francisco, mas ele confirma que eles fizeram até uma ladainha com o nome. Isso daí está no site. Isso daí eles falam porque eles não têm conhecimento quem é Deus. Deus é Zeus. E Zeus é o querube, o Lúcifer chamado. Segundo o Papa Francisco e a Igreja Católica, Lúcifer é o Criador, o Pai de Cristo. Revela o site evangélico Notícias Finais. O mesmo site refere-se que este anúncio foi feito ao mundo durante uma cerimônia no Vaticano. Não é por acaso que o primeiro Papa jesuíta faz tal declaração. Ele tem vindo a modificar o Vaticano desde que chegou. Este mesmo Papa disse que Jesus é apenas um homem que reza ao Pai, que é co-mediador com Maria, entre Deus e
Já imaginou isso? Quem o povo está adorando? Deus e Jesus. Ele diz que Jesus é filho de Lucifer. Então ele falou de uma forma clara. Porque observe uma coisa, que o nome do Criador está no povo e na cidade de Israel. O que se põe isso? Que todo o povo de Israel tem o nome do Criador, trigrama nos nomes. E o que foi que eles fizeram no passado? Veja que esse daqui é o nome Adonai. O que eles fizeram? Transporam para cima, para ocultar o nome do Criador, do nome do povo, transporam para cima do tetagrama, os maçoréticos. Os maçoretas que fizeram isso. Então esse daqui é um role, esse pontinho aqui, colocaram em cima do rei. Tá aqui, ó. Aqui é um cheval patá, colocaram debaixo do Yud, que é um cheval. Aqui é um Kamatis Godol, eles colocaram debaixo do Vav. Aí quando os judeus falam, eles falam Adonai quando chega no tetagrama do Criador. Então os tradutores, não conhecendo o forjamento dos sacerdotes, eles começaram a dizer Yehová, e de lá veio para a nossa língua Jeová. Como a Sociedade Bíblica do Brasil viu que não era esse nome, tirou das Sagradas Escrituras. Já imaginou a quantidade de pessoas que já faleceram adorando o nome de Jeová, pensando que vai levar a redenção? Já imaginou, essas pessoas já estão sentenciadas ao Sheol, ao inferno, como se diz? Então observa só que esses maçoréticos, esses dois maçoréticos aqui, eles jogaram para cá, para o início do nome do povo, que tem um trigrama do Criador. Observa aqui, ó. Esse daqui, o Vav, como tem um som de U e de O e de V, eles só fizeram transpor para cá, para cima. Não foi para cima do rei, foi para cima daqui, porque o rei tem um som de A. Então eles não poderiam colocar aqui, colocaram em cima do Vav. Foi isso que aconteceu, ocultando o nome do povo, o nome do Criador, do nome do povo. Mas no final do nome do povo a gente vê que está Ru e Yahu, está Yahu. Observe só outra coisa, que é lamentavelmente essas coisas serem feitas pelos tradutores. Era dessa forma para eles traduzirem a Bíblia. Observa agora como está mais clara e evidente. Está o nome do Criador na transliteração dos nomes, está correto, está aqui, olha. Yahu, está aqui o nome do Criador, aqui a forma, as letras do tetagrama, simbolizando, aqui a pronúncia. Não é Yahu, porque os judeus tentam ocultar o nome, também pela sonoridade, porque eles falam com o rei com o som do rei para dentro, sufrado, e a gente tem o som do rei para fora. Aí quem ouve pensa que ele está dizendo Ialro, mas não é, é Ialro, Ialro. Então é dessa forma que eles pronunciam. Então a gente pronuncia Ialro normalmente. Observa agora, se você vê, tá uma maravilha agora para ler a Bíblia, ó. É assim que era para traduzir. Não se pode mudar o nome, porque se mudar, perde a essência, perde tudo. Por isso que quando a gente procura o nome do Criador na nossa Sagrada Escritura, não encontra, mas em Jeremias fala que está o nome dele, Daniel e outros profetas falam, o Criador fala que o nome dele está na povo e na cidade. Então é dessa forma que se encontra. Veja só como é era assim que era para ser a nossa Bíblia. Porque desta forma dá para a pessoa que não tem mínima noção do que é o hebraico ler
ler e pronunciar o nome correto. Esses que estão entre parênteses são os nomes corretos, são a pronúncia correta. O que está entre parênteses é a pronúncia. Olha, Yahushalai, Yahushalai. Tá aqui, ó. Esse rei aqui tem um som de Veja uma coisa, que eles tentam ocultar de início, e eles não falam o nome do Criador, por causa que a lei impede, como eu tenho dito antes. E quando eles vão ler um nome de um Yahudim, já que tem um trigrama no final, eles falam corretamente a pronúncia. Eles falam corretamente a pronúncia. É inacreditável que os tradutores fizeram na nossa Bíblia, implantaram o elemento pagão, Deus e Jesus, que realmente é Zeus e Prometeus, fazendo sinais e prodígios, porque eles se apossaram da palavra do Criador para fazer sinais e prodígios dentro da igreja. Agora, para descauterizar a mentalidade deste povo vai ser um pouco difícil, porque o povo não tem uma educação elevada, não tem conhecimento elevado. Enfim, os próprios tradutores fizeram essas doidices, que eles próprios não têm conhecimento também. Veja aqui o nome Yoshiahu, olha aqui, Yoshiahu. Então é dessa forma que eles pronunciam. Yoshiahu, tá aqui, ó, Yahu no final, eles pronunciam Yahu, Yahu. Então é assim, não tem como. No final eles pronunciam corretamente os Yahudis, mas de início eles tentam ocultar. Quando eles vão pronunciar o nome dessa forma de início. Então, o que acontece? O povo sim está adorando Lucifer, como o próprio Papa fala, que é Zeus, que é o querubim caído, que começou realmente na Síria, depois foi para, como eu tenho dito, dominou o Egito. Do Egito voltou, se manifestou no Império Grego também, e de lá veio para o romano e espalhou-se para o mundo todo. Já imaginou quantas pessoas já morreram esperando a salvação com o nome Jesus e Deus, que esse nome não vai dar salvação, que a palavra do Criador é poder, é manifestação, é glória, que ele diz que a palavra dele não sai da boca dele, não volta vazia. Ele diz que a palavra dele, quando sai da boca, não volta vazia. Então a palavra é poder, a palavra é determinação, a palavra é ousadia, é amor, enfim. Já imaginou? Para você ter prova, então coloca qualquer nome de pessoas no lugar do tetragrama do Criador e vai substituindo, depois vai orando em cima. E você vai ver a manifestação de qualquer espírito se fazendo semelhante. Tem gente, mas ninguém é semelhante de que o Criador. O Criador não tirou o poder dos espíritos. O Criador não tirou o poder dos espíritos. Coloca isso na mente. Quem ministra é o Espírito hoje que está ministrando no mundo todo. Então, os que estão os espíritos que foram lançados dos céus, uns ficam jogados na água, na terra e no ar, e na mata. Os que estão na água, na terra e na mata são inferiores àqueles que estão sobre os céus e estão fazendo sinais e prodígios, como Zeus, Prometeus. Isso é da Grécia. Tu quer ver de outros povos também que estão fazendo sinais e prodígios? Qual é a diferença? Nenhum. E Alá também, qual é a diferença? Nenhum. Alá também faz milagre. A Krishna da Índia também faz milagres. E aí, qual é a diferença? Implantaram também Tupã na Bíblia Sagrada dos tupis, dos índios tupis. Já imaginou? Dizendo que é o Criador. Onde já se viu isso? Não existe isso.
essa nação toda ainda não está com salvação concreta. Enquanto não falarem o nome do Criador, pode ser judeus, pode ser qualquer crença, se aqueles que não pronunciarem, não falarem o nome do Criador, não há salvação, porque para o lado espiritual o que vale é o nome. Como eu vou chamar Senhor e Deus para uma coisa espiritual que eu não estou vendo? Mas se eu chamar pelo nome, tenho certeza que algo eu vou receber. Então Deus não é nome. Deus vem da terceira, o D vem da terceira declinação da letra Z de Zeus. Se você chamar Deus, está chamando Zeus, Theos e enfim, Deus, que é a mesma coisa. Isso daí é a língua neolatina que eles introduziram. E agora Prometeu, que está se fazendo semelhante ao Salvador, por causa da palavra, do nome dele, Prometeu, por causa da promessa. Já imaginou isso? Essa falsificação que os tradutores fizeram. Era para ser assim a nossa Bíblia, que a gente pronunciasse corretamente o nome dos personagens. Yahushua, como eu tenho dito antes, tudo isso, se vocês verem os vídeos, vocês vão observar que realmente, claro que, óbvio que às vezes a pessoa tem falhas, mas assim, explicar alguma coisa, como eu tenho um pouco de falhas de explicar, mas eu acho que deu para passar para vocês. O mundo está à procura do nome do Criador. Já imaginou? E estão inventando nomes e nomes. Onde já se viu o nome de Davi de ser Daúde? Que eles querem dizer, uns aí que levantaram com o nome Ialro. E onde é o Urim, que eles estão inventando esse nome, que é um ser eterno, soberano, criador. Se Elohim é dado para nós, então somos criadores, também criamos os céus e a terra? De maneira alguma, eles estão totalmente errados, pregando também algo que não sabe, não pesquisaram, estão mudando os nomes da Bíblia quase todo, o nome dos personagens da Bíblia quase todinha, é outra Bíblia também que eles estão lançando, que vai prejudicar a palavra do Criador. Essa Bíblia aqui hebraica, ela passou por várias pesquisas, por várias coisas. Observa só que ela foi posta, esses maçoretes foi posta no século IV, depois da diáspora, onde os gregos ainda perseguiram os Yahudins durante 3 séculos a 4 séculos. Quando os Yahudins perceberam que iam ser derrotados totalmente, isso você vê no livro de 1 Macabeus, que foi durante 3 séculos de luta, os Yahudins com o grego. Como eles viram que iam se derrotar, para não perder as pronúncias das palavras hebraicas, fizeram a transposição dos maçoréticos em cima, para simbolizar que há uma contração de palavras aí que tem um som diferenciado. Isso que eles fizeram, e também para ocultar, para não blasfemar o nome do Criador, colocaram os maçoréticos de Adonai em cima do tetagrama do Criador. Quando eles forem ler, chegam em falar, nesse caso aqui, Adonai, eles vêm lendo quando chega aqui Adonai, e também em cima do trigrama de início do nome do povo, para ninguém blasfemar. Mas no final eles não conseguiram fazer, porque ia dar uma sonoridade diferente. Então, apesar de tudo, quando os Yahudins foram ler, começaram a ler Yehonadab, enfim, começaram a falar dessa forma. Mas lamentavelmente essa ocorrência, tudo é por causa de poder aquisitivo, de crescer igrejas, de transformar império. Tudo é essa ganância, mas eles não se importam com a salvação de ninguém, não. Porque se eles se importassem com a salvação de alguém, eles buscariam pesquisar, buscariam mostrar,
buscariam definir determinadas coisas. Mas não. Eles ainda vão inculcar dizendo que Deus e Jesus é a salvação. É mentira isso. É Satanás usando a palavra do Criador, se fazendo como semelhante ao Criador, para fazer sinais e prodígios. Depois que morre, mano, você já adorou, pronto, não tem mais nada. A salvação vem pelo Yahudim, como diz o Criador. Vem pela palavra do Yahudim. Começa por eles. Porque o nome do Criador está no povo e na cidade de Israel. E é de tradição há muitos séculos. Até hoje eles usam essa tradição. Por mais que eles foram massacrados, foram extirpados, a maioria da terra, mas eles ainda continuam colocando o nome deles nos próprios filhos deles. Isso vem de geração em geração. Sabe por que eles fazem isso? Porque é lei do Criador. E o Criador zela pela palavra dele, não é pelo povo de Israel. É pela palavra dele, pelo nome dele que está sobre o povo. Porque se ele escolheu o povo de Israel para ser um povo dele, mas como o povo de Israel não aceitou, ele procurou aqueles que estão dispersos. Israelita é casado com estrangeiro, de lá veio. E tem outra coisa também, que no passado os israelitas eram negros, e o Salvador era negro. Quando se diz lá tão reluzente, é cor de pele que eles diz naquela época para os Yahudim. Eles não chamavam de negro. O tom de pele do povo antigo vai da pele escura até a pele, até a cor de pele aproximadamente a parda. Só que com o tempo, devido a essas misturas de casamentos na Ásia Menor, essas misturas de povos com outros, aquilo, foram nascendo brancos também, como a própria biologia prova isso, que de negro pode nascer branco. O cruzamento entre o negro e o branco pode nascer branco ou negro conforme foi. Então foi se espalhando. Hoje em dia a descendência judaica é tanto branco como negro. Não há diferença, mas eles se diferenciam, eles se destacam, porque eles se põem como judeus. Assim como Shaul na época, em Atos dos Apóstolos, ele se tornava, ele é judeus para os judeus, Yahudim para os Yahudim e grego para o grego. Ele se fazia dessa forma, porque a descendência dele é as duas. Então agradeço a você assistir, tudo bem, tenha mais consciência. E apesar desse momento, você vai realmente refletir e tome iniciativa na sua vida. Obrigado, Shalom.